Voltei, meus queridos. Bora terminar essa aula. Bom, então nós estávamos falando a respeito, né, dos territórios que Japão e Alemanha foram conquistando. Aí nós temos a Operação Barbarossa. Em junho de 1941, Hitler rompeu o pacto de não agressão firmado com Stalin, com a União Soviética. Foram mais de 1 milhão de soldados que invadiram a União Soviética. Nossa, muita gente, né? Stalin mobilizou a população contra os invasores. Os nazistas enfrentaram clima de até 21 graus negativos. Vocês já pararam para pensar? 21 graus negativos? Olha a carinha do soldado aqui, que judiação, né? Olha o que tem gelo até na sobrancelha dele. Triste isso, terrível. Então, assim começaram a se afastar de Moscou. O esforço de guerra dos soviéticos e a falta de recursos da Alemanha para lutar em duas frentes de guerra foram determinantes para a interrupção do avanço germânico. Era o sinal de que os alemães não eram imbatíveis. Então vejam bem, a partir da invasão da União Soviética, eles tiveram que lutar em duas frentes de batalha, né? Então isso tornou muito mais difícil a guerra para os alemães. E uma coisa que eles não contavam era com uma temperatura tão baixa como a que eles encontraram ali na invasão, né, da União Soviética. Então, esse frio também contou bastante para que eles fossem, de certa forma, né, prejudicados nessa invasão. Bom, os Estados Unidos entram na guerra. Como foi essa invasão? Como foi essa entrada, quer dizer, dos Estados Unidos na guerra? O expansionismo japonês. Então, o Japão recebeu de Hitler, em 1940, a Indochina, que era uma colônia francesa. Os Estados Unidos, o presidente Roosevelt, né, impôs sanções comerciais ao Japão e exigiu que as tropas japonesas saíssem da China, invadida em 1937. Em resposta a tudo isso, em 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, uma base naval militar dos Estados Unidos. Inclusive, gente, tem um filme muito lindo que vale a pena assistir com o mesmo nome, Pearl Harbor. Se vocês encontrarem e quiserem assistir, pode assistir que vocês vão amar o filme. Muito bacana. Bom, diante dessa ação, né, dos japoneses contra a base naval norte-americana, eles acabam, os Estados Unidos, né, declaram guerra aos países do eixo. Então, Estados Unidos entra finalmente na Segunda Guerra. Aí nós temos início a segunda fase da guerra, que foi o avanço dos aliados, porque até então o grupo do eixo estava invadindo, estava se saindo bem. E agora nós vamos ver os aliados, né, se organizando de forma a fazer com que principalmente os alemães voltem atrás o que eles tinham dominado, né? Então, de 1941 a 42, derrota alemã na Batalha de Stalingrado. Então, os alemães começaram a ser empurrados de volta para a Alemanha. Também aconteceu a derrota do eixo, né, do grupo do eixo, no norte da África. Também aconteceu a derrota deles no Pacífico, pelos Estados Unidos. Então, vejam bem, o eixo começou a ser derrotado. Em 1943 veio a ofensiva aérea, bombardeios, né, dos aliados contra a Alemanha. Isso foi chamado Dia D. Nós já vamos falar do Dia D já já. Tenho até imagens para mostrar para vocês. Em 1944, países libertados pelo Exército Vermelho da União Soviética foi Romênia, Tchecoslováquia, Bulgária e Hungria. Então vejam bem, olha, Estados Unidos, os países capitalistas,
vieram de um lado libertando os países que estavam dominados principalmente pela Alemanha e pelo grupo do Eixo, né? E do outro lado vem a União Soviética também lutando e libertando alguns países do domínio já alemão, né? E o Brasil? Onde fica o Brasil nessa história toda? O Brasil, até então, não estava participando da guerra, mas o Brasil acabou entrando na guerra, porque nós tivemos navios afundados, né, pelo grupo do Eixo. Então, eles acabaram entrando na guerra. Aqui eu trouxe para vocês alguns recortes de jornais, né, da época, falando da entrada, bombardeio de navios afundados brasileiros, né, e de bombardeios de aviões, né, aviadores brasileiros que bombardearam a Alemanha. Então, a gente tem aqui alguns recortes de jornais da época. Esse símbolo, gente, é bem bacana, né? É o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. É uma cobra fumando. E aí tem gente que fala assim, mas por que é uma cobra fumando, né? O que tem a ver essa cobra? Porque muitas pessoas falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então, e o Brasil entrou na guerra. Nós tínhamos, gente, muita dívida com os Estados Unidos. E o Brasil, na época, com o nosso presidente Getúlio Vargas, foi muito pressionado para entrar na guerra. Então, após os nossos navios serem afundados, o Brasil acabou entrando e entrou, claro, do lado dos Estados Unidos, dos aliados, porque era onde o Brasil devia mais dinheiro, né, com os Estados Unidos. Mas, enfim, então, aí ficou o símbolo, né, da cobrinha fumando, porque a cobra fumou. O Brasil entrou na guerra, né? E aí, continuando, aqui, aí o que eu falei para vocês, que eu ia trazer para vocês informações do dia D, né? Então, ó, com a derrota de Stalingrado, a Alemanha começou a receber regiões, desculpe, a Alemanha começou a perder regiões conquistadas. Ingleses, estadunidenses e russos investiram na reconquista, iniciando primeiro pela França. Em 6 de junho de 1944, o exército anglo-americano desembarcava na Normandia, na França, e em 25 de agosto do mesmo ano reconquistava Paris. Em 1943, a Alemanha era bombardeada e Hitler passou a recrutar jovens de 15 a 18 anos e homens acima de 50 anos para lutar na guerra, né? Bateu o desespero, não tinha mais como, né? Então vejam bem, ó. Aqui o mapa mostra a Normandia, né? Chegaram lá a maior operação militar aeronaval da história. 150 mil homens, 14.200 barcos, 600 navios, milhares de aviões. Então, foi um dia, assim, marcado. Aliados começaram a cercar a Alemanha. Então, do lado oeste vinha os aliados e do lado leste os soviéticos. E os alemães ali no meio, presos, né? Não tinham o que fazer. Aqui eu coloquei para vocês algumas fotos da época do desembarque na Normandia em 6 de junho de 1944, que foi o dia D, né? Vejam lá quantos navios chegando, né, indo em direção à França, né? Então foi um dia assim que marcou mesmo a história da guerra. Aqui a gente tem o ataque atômico ao Japão. A Alemanha já tinha se rendido, a Itália também já tinha sido dominada, faltava o Japão. O Japão não se rendia. Alguns historiadores dizem que mais alguns dias de guerra provavelmente os japoneses iriam se render. Mas, os Estados Unidos tinham uma arma muito poderosa,
e que eles ainda não tinham testado em lugar nenhum. Então eles usaram, foi a bomba atômica. Foram soltas 2 bombas, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki. O poder de destruição da bomba atômica, gente, é um negócio fora do normal. A destruição, a quantidade de mortos, né? Eu coloquei aqui para vocês, olha, em 6 de agosto de 1945 foi o primeiro ataque nuclear contra Hiroshima. 140 mil mortos, gente, com uma única bomba. Terrível, né? 3 dias depois foi o ataque a Nagasaki. 70 mil mortos com uma única bomba. Então, o poder de destruição da bomba atômica é algo inacreditável. Alguns historiadores falam que isso foi um crime de guerra, que os Estados Unidos ele não precisava soltar as bombas atômicas, não havia necessidade. Mas os Estados Unidos queria mostrar para a União Soviética o poder de destruição que ele tinha. Então, na sequência da nossa matéria, nós vamos estudar a Guerra Fria. Então, vocês vão perceber que começou uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética e uma corrida armamentista com bombas atômicas, né? Então, Estados Unidos foi o primeiro e ele soltou essas bombas que causaram destruições desse tipo. Olha, aqui é uma imagem de Hiroshima. Visualizem a destruição, gente. O que sobrou da cidade? Praticamente nada. A destruição foi gigantesca, né? Muito cruel. Aí não teve jeito, né? Dia 2 de setembro de 1945, a bordo de um navio estadunidense, na Baía de Tóquio, o Japão formalizou a sua rendição aos aliados. Era o que faltava para que a Segunda Guerra Mundial chegasse definitivamente ao fim, pois na Europa, desde a derrota alemã, em 7 de maio daquele ano, ela já havia acabado. Então faltava só o Japão, né? Então a gente tem aí as notícias de jornais que acabou a guerra, né? Os chefes aliados proclamam a vitória, assinatura da ata de rendição, enfim, os jornais publicaram o fim da guerra. Bom, atividade. Vocês vão fazer na apostila de vocês, página 25 e 26, atividades 4, 5 e 6. Trouxe aqui para vocês um recadinho muito importante. Adquiram o hábito de pesquisar quando encontrarem dúvidas sobre um assunto. Isso se chama atitude historiadora. Gente, se acostumem, criem o hábito de pesquisar. Internet, ela não serve só para a gente ficar com joguinho, né? A gente pode aprender muito com a internet. Usem a internet para agregar conhecimento à vida de vocês. Isso é muito importante. Principalmente nessa época que a gente está vivendo de aulas remotas, de distanciamento social. Ok? Não esqueçam disso. Vamos terminar a nossa aula aqui, né? E até semana que vem. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.